Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque amanhã o Clube do Remo vai encarar o Paysandu no jogo de volta da final do Campeonato Paraense. Precisa jogar muita bola para reverter o resultado e se sagrar campeão paraense da temporada 2024. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia do Leão, como também trazer a provável escalação. No vídeo também, vamos trazer ontem o comunicado oficial do TJD a respeito da não homologação do primeiro jogo do Repá da final do Campeonato Paraense. E eu vou dar minha opinião e tudo que envolve as circunstâncias e consequências dessa ação. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É muito importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Quero agradecer a todos que já participam aqui do canal. Agora eu comecei a fazer algumas lives, muitas interações, bem bacana, um projeto que ainda está engateando, mas que eu espero que na temporada 2024 cresça cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar o Clube do Remo para esse jogo de amanhã contra o Paysandu. Antes, eu gostaria de uma sugestão de vocês. Estou pensando em fazer uma live pré-jogo ou hoje à noite ou amanhã um pouco antes do jogo. Deixa a opinião de vocês se é uma boa ideia ou se eu faço a live pós-jogo. Enfim, eu estou vendo isso. Pós-jogo talvez eu faça uma live, provavelmente eu faço uma live pós-jogo. Vamos tentar, vamos arriscar. Aqui a gente está aprendendo também qual seria o melhor caminho, o mecanismo aqui do YouTube para a gente tentar crescer e envolver cada vez mais pessoas. Mas deixa a opinião de vocês, se fica aconselhável fazer uma live também pré-jogo desse reparo. Vamos para os temas de hoje agora sim. Vamos primeiro falar do TJD. Eu fiz no vídeo de hoje que eu postei sobre o Paysandu, eu falei, expliquei essa questão do TJD. Eu vou falar aqui também de novo, mas de uma maneira mais resumida, porque o vídeo passado aqui do canal é mais para a torcida do Paysandu, que eu trouxe a provável escalação do Paysandu. Agora é um vídeo mais voltado para o Clube do Remo, mas não impede de quem é remissa assistir do Paysandu, quem é bicolor assistir do Remo, porque também você tem notícias do adversário, é bem legal. Mas resumidamente, porque eu acho que tem gente que já viu a minha opinião sobre isso, é o seguinte: o TJD acatou parcialmente o pedido do Clube do Remo. O Clube do Remo solicitou a suspensão do Campeonato Paraense e a não homologação do resultado do primeiro jogo entre Paysandu 2 e Clube do Remo 0. O TJD emitiu uma nota, um comunicado oficial já, declarando que o campeonato não será suspenso, porém não será homologado, pelo menos por enquanto, o resultado da primeira partida. O resultado de uma partida ele só acontece de maneira oficial quando ele é homologado. Então, esse resultado de Paysandu 2, Clube do Remo 0 ainda não será homologado, mas o campeonato não será suspenso. O Clube do Remo, todos sabem, ele se considera extremamente prejudicado pela arbitragem. Ele crê sim que houve algum indício bem suspeito de erro de arbitragem, talvez algo até maior para ele estar entrado com esse pedido, é porque o Clube do Remo acredita nisso. Teve áudio do VAR rolando, até pelas redes sociais saíram, mas demorou a chegar o pedido do Remo para ter acesso, ainda demorou um pouco. Aí quando chegou de maneira, dizem, de maneira cortada. Eu não sou perito nisso, então muitas coisas em redes sociais você também tem que desconsiderar, porque você não sabe se é oficial ou não. A questão agora é a seguinte: o Remo se sente prejudicado, ele tem o direito de se sentir prejudicado e entrou pedindo o cancelamento daquele primeiro jogo, ou seja, por resultado, aquele resultado não ter acontecido e ter um outro jogo. O que acontece nesse caso é o seguinte: aquela primeira partida do Paysandu 2, Clube do Remo 0, só será cancelada. Isso não é questão de opinião, não. Isso é questão de um fato. Só será cancelada se houver comprovadamente corrupção. Ou seja, em palavras bem diretas, que o juiz pegou dinheiro para beneficiar o Paysandu, que foi o rival daquela partida. É nesse caso. O erro de arbitragem, a partida não vai ser cancelada. Não é o primeiro time que entra na justiça pedindo cancelamento da partida, foi prejudicado pelo juiz. Aí vocês me perguntam, porque teve gente que me perguntou, até em outros vídeos. César, mas você não falou que o Remo foi prejudicado? Para mim foi. Para mim, no lance do João Vieira, por exemplo, era para ele ter sido expulso no primeiro tempo. Eu considero que o Paysandu estava melhor que o Remo naquela altura. Poderia mudar o resultado da partida? Poderia, porque seria uma expulsão aí no primeiro tempo. Embora o Remo estivesse jogando nada naquela altura. Mas teria sim, um jogador do Paysandu teria sido expulso. O que aconteceu do jogo eu não sei, porque no último jogo da Copa Verde o Remo teve 2 a menos e acabou perdendo nos pênaltis, né? 2 a mais, melhor dizendo, acabou perdendo nos pênaltis. Então é uma incógnita que não tem como a gente entrar nesse campo. Mas erros de arbitragem
não vai mudar, não vai cancelar uma partida. E aí tem uma coisa curiosa, porque se amanhã o Remo reverte o placar, reverte o marcador e sai campeão paraense, se durante a semana o pedido do Remo for acatado e a primeira partida for cancelada, teremos uma terceira partida. Porque não tem dessa, não, mas o Remo foi prejudicado no primeiro jogo, agora ele reverteu o segundo, foi campeão, então não vai ser cancelado. Não, não existe isso. Se a partida for cancelada, teremos uma outra partida. Então, enfim, o que eu penso disso é essa questão só vai ser cancelada realmente se comprovar corrupção. Se não for isso, não vai ser cancelada por erro de arbitragem. E agora é importante o Remo jogar bola. O Remo também tem que pensar em jogar bola. Essa questão de diretoria resolvendo não pode passar para os jogadores, não pode passar para a comissão técnica, porque o Remo está devendo futebol. Então não fazia uma boa partida também naquela primeira jogo da final, no domingo passado. Então o Remo realmente tem que jogar bola, entender que não pode perder mais um título. Por que eu digo mais um título? Porque além de ter perdido ano passado, da maneira que perdeu no Baianão Paga de Marabá, que é uma equipe de investimento e técnica inferior ao clube do Remo, foi eliminado essa semana por rival na Copa Verde e perder um título de novo por rival, aí são porradas muito grandes contra o clube do Remo. E quando eu digo porradas, é em relação de sentimento mesmo, né, de machucar o seu torcedor. E o torcedor do clube do Remo está com o pé atrás. O torcedor do clube do Remo esperava talvez uma outra postura e principalmente, além da postura, uma outra qualidade de time. Acho que o 11 contra 11 é equilibrado, embora eu considere que o Paysandu tenha um elenco, de maneira geral, com mais opções de qualidade, mas o 11 contra 11 é bem equilibrado, só que o Remo vai ter que superar, porque até contra o Paysandu, o Remo estava em alguns momentos, dessas 3 partidas que já jogaram, o Remo em alguns momentos, ou vários momentos, esteve melhor que o Paysandu, não conseguiu aproveitar disso, não conseguiu fazer seu gol, não conseguiu nessas 3 partidas, fez um gol, não conseguiu estar nem à frente do marcador. E nessa partida de amanhã, desconsiderando esse imbróglio, se vai ser cancelado ou não, acredito que não vai ser, mas enfim, vamos deixar a justiça olhar as provas, olhar tudo e vamos também opinar só depois. O Remo tem que ter uma outra qualidade de futebol, porque precisa fazer 2 gols para levar para os pênaltis. Então não tem como ficar perdendo oportunidade, não tem como ser um time omisso em campo, vai ter que ser um time que vai ter que partir para cima do adversário, vai ter que ser um time que vai correr alguns riscos, porque se a partir do momento que vai passando e se continuar 0-0, o Remo vai ter que se expor mais, mas se expor com qualidade e quando tiver oportunidade de fazer o gol, porque vai ser um jogo extremamente difícil e se o Remo ficar perdendo oportunidades como vem perdendo nesse repasse, aí você praticamente entrega a taça para o rival. Eu vou trazer o campinho aqui. Agora o campinho da provável escalação do clube do Remo, que deve no gol de Rangel. Na defesa, Thales, Bispo, Icaro e Raimar. Lembrando que o Natan, que fez até uma boa partida na Copa Verde, no segundo jogo, não na primeira partida da final do Campeonato Paraense, né? Mas nessa segunda ele foi bem, mas está suspenso pela expulsão entre o Raimar. No meio campo, pode ter uma dúvida entre Henrique e Jaderson, vai depender muito da condição física do Jaderson, tá? Então pode fazer o meio campo com Henrique, Jaderson, Pavani e Anche. Lembrando que essa é uma provável escalação. Não é a minha escalação, foi a que eu apurei, olhando também com amigos da imprensa. Então é a provável escalação. Lembrando que o Clube do Remo também não divulga os relacionados, tá? Então o meio campo seria Pavani e Anche. De novo Pavani como segundo volante. Apesar que agora o Remo ele precisa fazer gols, talvez atue até mais como meia. Ou seja, um meio campo um pouco mais exposto ainda. E no ataque o Marco Antônio, Ribamar e Kelvin. Esse é um provável clube do Remo para encarar a equipe do Paysandu de amanhã, como eu disse. O Remo está ferido, o Remo perdeu o título paraense ano passado, foi eliminado agora pelo Paysandu na Copa Verde, tem esse rolo todo em relação agora à justiça, vai cancelar ou não a primeira partida. Vamos aguardar, né, o que vão definir a justiça desportiva aqui do Pará, mas é um Remo que vai ter que mostrar uma qualidade de jogo, porque senão você não vai conseguir superar o rival. E entra uma questão de honra, o clube do Remo não pode perder novamente para o Paysandu, como foi eliminado na Conde, digo novamente, porque perdeu no primeiro jogo do Campeonato Paraense, depois foi eliminado na Copa Verde, ou seja, isso também é uma derrota. Então não pode, os jogadores têm que entender que um repá é extremamente importante e que você realmente tem que reverter esse resultado contra a equipe do Paysandu no jogo de amanhã.
Quero que vocês deixem os comentários de vocês sobre os dois assuntos que nós tratamos aqui, o que vocês pensam, e também falar sobre o que vocês acham sobre uma live pré-jogo, se é bom fazer ou deixar para um outro momento, uma outra partida. Agradeço por assistir o vídeo até o final, deixe sua inscrição aqui no canal e até o próximo.